Vamos colocar a luvinha aqui. Acabei de conferir o áudio da gravação. Tá um áudio ok. E vamos ao primeiro vídeo aí. Claro, se a luva colaborar, né? E dica de luvinha, viu, gente? Luvinha da Alpines Fox AliExpress. Ela é uma luvinha de couro muito boa. Então vamos lá. Eu vou fechar a viseira. Fechando a viseira. E vamos lá. Galera, primeiro vídeo eu queria falar um pouco sobre o setup de gravação que eu estou utilizando. Eu estou utilizando uma DJI Action 4. Ela tá configurada em algumas coisas no automático, algumas coisas no manual. Eu coloquei o ISO máximo no 400 para não dar nenhum granulado, nada dentro aí da câmera, na composição da imagem. Retirei um pouco de ruído e a parte de definição, que tem uma configuração dela para poder fazer isso. Então eu coloquei desse jeito. A cor eu coloquei para poder pegar aquela cor meio cinema, né, digamos, a cor lavada. Então a cor ela meio que vai entrar num pós-tratamento no DaVinci Resolve que eu vou fazer. Aí a gente vê como é que vai ser feito isso, como é que é a imagem final. Provavelmente eu vou colocar um comparativo aí para vocês verem a diferença. O áudio eu estou usando um mic, que é o DJI Mic 2. Então ele meio que já sinca com a câmera, mas ele meio que utiliza, se eu não me engano, a conexão Bluetooth. Então o áudio ele fica bom, mas não é o melhor dos áudios. É interessante às vezes a gente depois fazer uma conexão do receiver com USB. Aí dá pra gente poder fazer isso posteriormente. E esse vídeo inicial era mais para poder falar sobre essa escolha desse setup, para poder gravar os vídeos de moto, uns vídeos de viagem com minha esposa. Então tô fazendo os testes aqui agora. Na lente da câmera provavelmente eu vou colocar um filtro ND para conseguir controlar melhor o brilho e as configurações manuais, que dessa forma eu consigo cravar a velocidade de captura dos frames e o ISO da câmera num ISO mais baixo. Então eu coloco um ISO 100 manual com uma velocidade de captura bem travadinha e escolho através do filtro ND a parte do escurecimento, né, digamos, da lente. Então a gente tem um controle muito maior. Eu vi essa configuração de câmera de Action Cam em alguns canais gringos. A Action 4 já é uma câmera que foi lançada há algum tempo. Já está quase na véspera de lançar a Action 5. Então é bom ficar de olho. A Action 5, pelo que eu vi, ela vai ter algumas melhorias, principalmente de software. Mas a única coisa que eu gostaria que fosse mantida na Action 5, assim como foi da 3 para 4, é a questão de formato, compatibilidade dos itens, né? A Action 3 e a Action 4, elas são iguais, né? Só que a única diferença que tem entre as duas é a questão de tamanho de sensor, algumas coisas de software que foram mudadas, calibração de cor. Então foram feitas algumas melhorias, mas ela manteve o mesmo padrão de formato, o mesmo padrão de tamanho, né? Então todos os acessórios, o cage que funciona em uma, funciona em outra. Então é interessante que a DJI mantenha, né? A GoPro fez o lançamento da nova GoPro recente agora, essa semana. E essa GoPro nova, ela tem se eu não me engano, o tamanho dela é um pouco reduzido e ela trouxe algumas funcionalidades que eram vistas somente na Action 3 e 4, né? Que é a parte do engate rápido, algumas coisas que não tinha na GoPro. E eles colocaram agora para poder ajudar, né? Isso é bem interessante. A GoPro correndo atrás, né? Um pouco porque ela reinava nesse segmento e a DJI veio para poder bater de frente, né? E a qualidade da DJI é muito grande, a qualidade de imagem, de áudio, essa parte do vínculo com o Mic 2, isso daqui para gravação de vídeo normal e para gravação de vídeo externo, de motovlog, de esporte, é muito legal. Você consegue fazer umas coisas bem legais mesmo, né? Então é bem interessante. Eu vou deixar na descrição
o vídeo de dois gringos, uma menina que faz uns vídeos de moto também, e mostrou esse setup e mostrou algumas configurações e algumas coisas bem interessantes para poder colocar na câmera. Depois provavelmente talvez eu faça um vídeo exemplificando algumas coisas que ela falou, né? Como às vezes a pessoa não tem essa noção do inglês. Então é interessante às vezes dar uma traduzida em algumas coisas do conteúdo e colocar para a pessoa poder ver, né? Algumas informações ali traduzidas e explicadas de outra maneira. Aí talvez eu faça isso para a gente conseguir ter uma divulgação, digamos, desse setup, que eu acho muito interessante. Ele é bem compacto, então você só precisa da câmera e precisa do mic. O mic ele conecta na câmera sem fio, sem cabo, sem nada. Ele tem um cancelamento de ruído muito bom. Vou verificar como vai ser essa questão do ruído, de qualidade mesmo. De qualquer forma, ele é um setup muito compacto, né? A gente consegue um resultado muito bom com poucos elementos, sem uma mega produção, e isso é bem interessante. A câmera, igual eu falei, eu não coloquei o filtro ND ainda, tá na lente normal dela. Eu comprei um filtro ND da Telesim, que ele é um filtro só de encaixe, ele encaixa por cima da lente, que eu acho mais interessante do que ter que desrosquear a lente para poder colocar. E a lente dessa câmera é bem chata de desrosquear, pelo menos na primeira vez. Então eu quero evitar, até para deixar a parte de configuração de resistência à água, tudo meio que intocado, digamos, nela. Então o fio da Telesim ele é bem interessante por causa que ele é só encaixe por cima. Ele é até bem parecido com os filtros da própria DJI que eles vendem. Só que o da Telesim é tipo R$100, né? E o da DJI é, sei lá, o mais barato que eu achei, se eu não me engano, foi 600, isso sem contar com os impostos. Então é interessante de verificar essas questões. Eu vou colocar alguns links aí, igual eu te falei, dos canais gringos que eu vi. Teve um cara aqui do Brasil que utiliza essa configuração de setup, mas ele não usa um Mic 2, ele usa um microfone dele mesmo, que ele utilizava, se eu não me engano, na GoPro antiga dele. Essa câmera, ela pode colocar qualquer adaptadorzinho, adaptador C para P2 lá, para poder fazer a configuração do mic, que o pessoal utilizava antes na GoPro, em outros lugares. Ele funciona, se eu não me engano, da GoPro especificamente não funciona aqui, mas qualquer adaptadorzinho meio que funciona aqui. Então é interessante, porque ele é compatível com mais acessórios do que a GoPro. A GoPro tinha que ser um adaptador, se eu não me engano, específico, e era bem caro. Era papo de R$700, R$500. Então, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir aí nos comentários, mas se eu não me engano era mais ou menos isso. Então é bem interessante esse vídeo dele, que ele fala de uma perspectiva de quem veio da GoPro mesmo, e a gente tem essa visão, né, dele com mais experiência. E teve um outro canal gringo, além do dessa menina que eu vi, que ele mostra também justamente esse setup, e ele apresenta um outro item muito legal, que é uma parada de GPS que você conecta, que é da própria DJI, que você conecta com a câmera, e ele dá telemetria de GPS, aquela questão de força G. Então ele mostra muita coisa legal. Mais pra frente, quem sabe eu não pego ele, se pegar uma promoção, alguma coisa, a gente dá uma olhada. Mas basicamente é isso, gente. O vídeo eu não queria que ficasse tão longo, mas era mais falando sobre essa parte, esse setup inicial, né, da câmera, das configurações de microfone, do que eu estou utilizando aqui, e para poder testar mesmo qualidade de áudio, de imagem. Eu deixei em 4K 30 frames, eu não coloquei 60 frames, podia até ter colocado, pelo que eu vi daria super tranquilo para poder fazer. E mais para frente eu configuro mais coisas, e quando chegar o filtro ND a gente consegue trabalhar um pouco melhor a imagem, e é literalmente transformador o filtro ND na imagem que a gente tem. Então basicamente é isso.